Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre ser cheios do Espírito Santo. Nosso último vídeo nós mencionamos fizemos 3 vídeos, uma série de 3 vídeos ou 3 devocionais curtinhos de 15 minutos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. E agora nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Será que isso é importante na vida do cristão? Qual é a importância do Espírito Santo operando nos corações humanos? O que Deus espera dos seus filhos com relação à plenitude do Espírito Santo? É com base nisso que nós vamos ministrar para vocês nos dias de hoje, em nome de Jesus. Então fique junto conosco, abra o seu coração. Deixa Deus falar através desses textos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Desde já quero deixar um convite, nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, pastor Giovanni, pai, o meu pai e a minha mãe Elizabeth Zimmermann vão estar ministrando aqui na igreja Casa na Rocha, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Nosso Instagram é Igreja Casa na Rocha, ali tem todas as informações do nosso ministério. E o nosso site é casanarrocha.com. Tem artigos, vídeos, áudios, muito material ali precioso, cursos online de graça para que você cresça e floresça no Senhor. Tá bom, queridos? Então, venha estar conosco, vai ser uma bênção no nome de Jesus. O texto base hoje, quando nós tratamos desse assunto, ser cheio do Espírito Santo, é Atos capítulo 2, 38 a 39. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Lucas 11, versículo 13, é outro texto que nós queremos ter aqui como base daquilo que nós vamos falar. Jesus fala assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, pode pedir mais e mais do Espírito Santo, do seu poder, da sua glória, da sua graça, e Deus faz questão de derramar a plenitude, fazer você ser cheio do Espírito Santo. Efésios também 5,18 é outro texto que eu quero deixar aqui para o teu coração. O texto sagrado diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, confusão, briga, confusão entre pessoas, mas sim enchei-vos do Espírito Santo. Será que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que as pessoas ao seu redor te veem como alguém com a plenitude do Espírito Santo, cheio da glória, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo? Então, irmãos, se até o Senhor Jesus, os apóstolos e Paulo precisaram ser cheios do Espírito Santo, será que nós também não precisamos? É claro que sim. É o que lhe diz Lucas 4:1. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo, no versículo 14 também. Atos 2, de 1 a 4, ali, quando desce o Espírito Santo sobre o início da igreja primitiva, é o que nós chamamos de Pentecostes. Então nós aprendemos aqui no texto bíblico que não é simplesmente o caso de tornar-se cristão e receber o Espírito Santo como um depósito que garante a nossa salvação. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e teve a plenitude, o Espírito Santo de forma abundante por toda a sua vida. Não obstante, ele ainda precisou cada dia mais ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo a fim de cumprir tudo aquilo que o Pai lhe havia determinado. A Bíblia diz que quando Jesus saiu ali, do deserto, ele saiu cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Quando ele saiu também, quando foi batizado lá no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, por João Batista, em Lucas 3, 21 a 22, ele foi cheio do Espírito Santo e cheio
do poder de Deus. Os discípulos também receberam o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles o Espírito da promessa, lá em João 20, 22. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Nós precisamos disso, do sopro do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração. E Jesus também lhes instruiu a esperar lá no cenáculo. Eram 500, ficaram apenas 120, para que recebessem o batismo com o Espírito Santo, para aí então iniciarem a sua carreira espiritual e a grande comissão, o ide do Senhor Jesus, é o que nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 4 e Atos 2, de 1 a 4. Então, a Bíblia emprega várias expressões para descrever o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia usa as seguintes terminologias: ficar cheio do Espírito, em Atos 2, 4, ser batizado com o Espírito Santo, em Atos 1, 5, ser revestido do Espírito Santo, em Atos 10, 45. Então, não é a forma que importa, mas sim o fato de que somos capacitados a fazer a vontade de Deus como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. E aí, meu irmão, você tem sido um discípulo do Senhor Jesus? Você tem refletido através da sua vida, do teu comportamento, das suas palavras, do teu pensamento, das tuas atitudes, você tem refletido o Senhor Jesus Cristo através da sua vida? Irmão, isso só é possível através da capacitação do Espírito Santo. Segundo a Bíblia, não somos cheios uma única vez e deixamos isso de lado. Não, precisamos ser cheios continuamente, diariamente. É um mandamento do Senhor, conforme Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Os primeiros discípulos foram cheios do Espírito Santo. Pelo menos 2 vezes isso é mencionado, lá em Atos 2, de 1 a 4, em Atos 4, 31, em Atos 19 também, seria uma terceira vez que menciona, quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele orou sobre os discípulos que ali estavam, eram apenas 12, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados com o batismo das águas, o batismo de João, como era chamado, o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, o batismo de João, mas ainda não estavam cheios do Espírito Santo. E aí Paulo chega na cidade de Atenas e ora por eles, e eles são cheios então do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Atos capítulo 19. Qual é a semelhança entre o cristão e um copo? Aqui nós vamos trazer uma ilustração entre a semelhança do cristão e um copo de vidro. A utilidade de qualquer objeto é avaliado pela capacidade de cumprir a sua finalidade pela qual foi criado. Conosco é a mesma coisa. Assim como um copo é útil quando está cheio, semelhantemente nós cristãos somos úteis, se fomos criados por Deus, para estarmos cheios do Espírito Santo e por ele sermos usados, fluirmos, transbordarmos no Senhor. Nós fomos criados para sermos canais de bênção em favor de outras pessoas, e só através do Espírito Santo conseguimos agir de forma eficaz nessa terra. Assim como um reservatório retém o bastante para satisfazer, entre os homens a necessidade da vida, entre os homens a mesma coisa, a necessidade da vida, o poder de Deus, nós temos que ansiar pela plenitude, pelo enchimento do Espírito Santo. Mas talvez você me diga: pastor, mas existem copos que são sujos. É outro destaque que nós queremos dar. Um copo sujo, você certamente jamais serviria água a alguém num copo sujo, seja com borra de café, com barro, seja com o que for. Um copo, antes de ser usado, ele precisa ser lavado. E a nossa vida é a mesma coisa. Muitos cristãos não têm o poder do Espírito Santo dentro de si. Por quê? Porque estão sujos interiormente e às vezes até por fora, Eles precisam ser limpos de dentro para fora, para que aí então Deus possa enchê-los com o Espírito Santo, da água pura de Deus, limpa e cristalina do Senhor. Só através do intermédio de Jesus somos lavados pelo sangue precioso, somos purificados de toda sujeira,
de todo pecado. E algum de nós temos uma aparência exterior até imaculada, mas onde todos nós precisamos ser puros de verdade é nos nossos corações, é no nosso interior, conforme nos ensina a 1 Samuel 16, versículo 7. Talvez você diga: pastor, eu não sou um copo sujo, mas eu sou um copo quebrado. Por outro lado também, você jamais serviria alguém num copo trincado ou quebrado. Provavelmente você jogaria fora esse copo. Deus, porém, nunca faz isso com seus vasos. Ele cura todas as nossas rachaduras, as nossas imperfeições, Ele trata conosco. Muitas pessoas são incapazes de se abrir com quem quer que seja, devido às rachaduras causadas pelas circunstâncias tóxicas e amargas da vida, pelas severas provas, a que foram ou não submetidas ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história. Ou então, o que é pior, acreditam piamente que para elas não existe mais solução, não existe mais possibilidade alguma de restauração. E eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus é aquele que restaura e cura todas as nossas rachaduras. No seu ministério terreno, Jesus voltou-se principalmente para aquelas pessoas cujas vidas estavam rachadas, trincadas, curando-as, libertando-as, sarando-as de todos os males que afligiam tanto a alma como os seus corações e também os seus corpos. E depois disso, os enviou de volta ao seu ambiente natural para que vivesse uma nova vida, uma vida de vitória sobre o poder e a graça de Deus. O Pai quer fazer o mesmo com você hoje, meu irmão. Ele quer nos trazer cura, quer nos trazer restauração, perdão, através do poder da cruz, através do poder da ressurreição de Jesus. E assim, Ele poderá então nos encher com a sua própria vida, com o seu próprio poder, o poder do Espírito Santo de Deus, para que continuemos o ministério de Jesus através das nossas gerações. Um outro tipo de copo que pode ser e que existe no dia a dia, uma outra ilustração, é um copo cheio de outras coisas. Um copo cheio de outras coisas. Podemos estar limpos, puros, perfeitos interiormente e ainda assim não sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque estamos cheios de outras coisas, não necessariamente relacionadas com o pecado, que ocupam o lugar de Deus e querem preencher as nossas vidas. Isso faz com que o Senhor seja colocado muitas vezes em segundo plano, seja colocado de lado. Antes de sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas, para que sejamos cheios do seu poder. E a quarta ilustração do copo é um copo colocado na posição de ponta cabeça, de cabeça para baixo. É óbvio que um copo colocado de boca para baixo jamais será cheio. Por quê? Isso nos ensina que precisamos estar abertos para Deus, para que Ele nos encha. Em outras palavras, como qualquer outro recipiente, precisamos estar com a abertura para cima, a abertura para o céu. Precisamos ter um desejo intenso de receber o Espírito Santo de Deus, de abrirmos a nossa vida, o nosso coração, visto que Ele jamais entrará de forma forçosa em nossas vidas. Copos foram feitos para serem cheios. Um copo que não retém líquido não está cumprindo o seu propósito, o propósito pela qual foi feito. Nós também fomos criados em Cristo Jesus, para sermos cheios do Espírito de Deus. E uma pessoa que não conhece ainda a plenitude do poder de Deus, através do Espírito Santo, semelhantemente, não está cumprindo o seu propósito pela qual foi criada. Amém? Então, através dessa palavra que nós aprendemos hoje, seja cheio do Espírito Santo de Deus. É o desejo de Deus. Deve ser o seu desejo também. Então dê um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, crie uma expectativa no seu coração, siga as nossas redes sociais, o endereço da igreja, o telefone, todas as nossas informações estão aqui. E se você sentir no coração o desejo de semear, ofertar, de participar, se engajar conosco nesse ministério pastoral, na pregação do Evangelho, no cuidado das vidas, aqui debaixo tem todas as informações para que você possa semear, para ter um futuro abençoado e próspero na presença do Senhor. Desde já agradecemos o carinho, o amor, em nome de Jesus. Amém.